Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. O normal é ser paranormal. É verdade, Kátia Gaia. Não é normal ser paranormal, Kátia Gaia? Super normal. Aliás, todos nós somos. Você não descobriu ainda, mas você vai descobrir, tenho certeza. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Bem, todas as semanas nós temos os nossos apoios. Apoios que você também pode estar totalmente ligado e conectado. Basta você entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. Você pode divulgar o seu produto, divulgar o seu trabalho, ser entrevistado neste programa. Será muito bom contar contigo. É verdade. Mas hoje estamos aqui com um tema, Kátia Gaia. Eu tenho certeza que você aí, que está sentado na sua poltrona, é um tema que foi pedido pelos nossos internautas. Inclusive, o entrevistado falar sobre isso. É verdade. Ele é super importante, conhecidíssimo, palestrante de cunho internacional. Terapeuta transpessoal. E muito, muito mais. E o tema de hoje, Kátia Gaia, reptilianos, governo oculto, eles existem? Eles são positivos? São negativos? Tudo isso está aqui para falar conosco Ricardo Mafia. Seja bem-vindo ao programa Enigmas, Ricardo. Gratidão. Gratidão pela presença. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Kátia. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de estar aqui nesse programa. Importantíssimo esse programa, programa de ponta. Agradeço a audiência, você que está nos assistindo e que prestigia esse programa muito importante, que eu repito como na primeira vez que eu estive aqui. Eu tive a honra de sentar na mesma cadeira onde o Eric von Däniken e outras pessoas sentaram. Então, gratidão também a vocês. Gratidão a você por compartilhar tanto conhecimento conosco e com nossos internautas. Muito obrigado. São pessoas como você que o mundo precisa, porque o mundo precisa saber a verdade. Ricardo, eu começo com uma pergunta que não quero calar. Ricardo, os reptilianos, eles existem? O que é o governo oculto tão falado dentro da ufologia? Bom, com relação à ufologia, eu tenho um respeito muito grande pela ufologia, principalmente pela casuística. Correto. E é justamente a ufologia casuística que vai estudar o fenômeno, que é considerado o fenômeno UFO, no caso. Um governo oculto do mundo, isso daí já vem desde as tradições lá mais do Oriente, Shambhala, Agartha, aí vem a Madame Blavatsky, Sani Vedalvedre, um grande francês falando sobre Agartha, Louis-Claude Saint-Martin, o pessoal que criou a ordem martinista, particularmente a ideia de governo oculto do mundo ficou muito clara a partir do trabalho de Madame Blavatsky. Aliás, eu falo de Madame Blavatsky, que eu queria esclarecer, claro. Eu acho importante dar créditos aí. No meu caso, eu faço parte da Sociedade Teosófica da Inglaterra, e por isso que eu sou muito grato, embora a Sociedade Teosófica está presente no mundo inteiro, aqui no Brasil também, então por isso que eu sempre me pauto em muitas coisas com relação a Madame Blavatsky, da qual eu sou grato. Então esse governo, para nós, como teosofista falando, ele existe sim, um governo interno no mundo. Se vocês forem pegar, por exemplo, um historiador, um grande pesquisador que fez parte da Sociedade Teosófica e de outros movimentos, é Nicholas Roerich. Nicholas Roerich era um pintor excepcional, tanto é que o Gorbachev, depois que houve a queda do Muro de Berlim, da antiga União Soviética, os quadros de Nicholas Roerich estavam nos Estados Unidos e o Gorbachev solicitou que esses quadros fossem devolvidos. Então tem a fundação Nicholas Roerich, a fundação da Agni Yoga Society, onde a paz a cultura, onde a cultura a paz. E Nicholas Roerich, quando estava nos Himalaias, numa expedição com os lamas, tentando chegar em Shambhala, a sede desse governo interno do mundo, um lama gritou, Aukia, Aukia. Aukia é uma palavra que significa Shambhala, porque foi visto um UFO. E foi o sinal de Shambhala, ou seja, ele era aceito para acessar Shambhala. Então, esse governo interno do mundo, para mim, eu acredito, né, e está aí presente. Eles não interferem diretamente na evolução humana. Eles vão até certo ponto quando a coisa sai, vamos dizer assim, do controle, no caso. Você me fez a pergunta sobre os reptilianos? Sobre os reptilianos.
Olha, há muita controvérsia com relação aos reptilianos. Eu falo isso porque isso não é soberba. Eu gostaria de me dirigir a você que está me assistindo a gente aqui, não me considerar soberbo. Quando eu falo dos títulos, da minha formação, a minha ideia não é soberba. É lógico que eu tenho que evidenciar a minha história, assim como você que está ouvindo tem que evidenciar a sua história, você tem que se assumir. Mas é mais no sentido de fontes, no caso. Eu sou grau 33, faço parte da maçonaria já há algum tempo. Então, existe uma falácia na internet que todos os 33 são Illuminatis, ou uma boa parte, um círculo restrito dos 33 fazem parte de uma organização chamada Illuminati, e nós somos reptilianos. No caso, os reptilianos eles ganharam muita força através de um escritor, de um jornalista, ex-jornalista da BBC da Inglaterra. Eu não vou citar o nome aqui por questão ética, lógico, não estou fazendo julgamento de valores, que ele entrou com a ideia dos reptilianos. Então, se vocês olharem na internet, há muita montagem. Vocês vão ver, por exemplo, Obama. O Obama é grau 32 da maçonaria lá nos Estados Unidos. E tem muita gente que faz truques, que transforma os olhos, principalmente dos maçons, em forma de réptil. Nós vemos isso de uma forma muito clara, a montagem. Agora, a minha explicação. Os Dogons, uma tribo da África, que foi muito estudada, eles colocaram nos seus ideogramas referências a Sírios. Sírios A, estrela Sírios, que está a 8 anos-luz de distância aqui do nosso sistema estelar, ou melhor, do nosso sistema solar, ou seja, a luz dela demora 8 anos para chegar aqui, e uma estrela, eles afirmavam nos seus ideogramas, que era uma estrela binária, Sirius A e Sirius B. Sirius B era pequena, e os Dogons, nos seus ideogramas, colocaram lá Sirius B, na concepção deles, e colocaram justamente os seres nos desenhos que lembram répteis, que lembram até peixes, aliás, rabos de peixes, enfim. Se nós colocarmos os assírios, principalmente, a tradição assíria, vocês olham lá a árvore da vida, que faz parte do misticismo judaico, que é a Cabala. Sim. Se vocês olharem os desenhos assírios, vocês vão ver seres diferenciados, e a árvore da vida. Notoriamente, isso veio de fora. Então, se os reptilianos existem, eles existem sim. Só que eu não interpreto esta existência como algo daninha. Se vocês olharem, tem uma revista, eu sinceramente não tenho contato com os editores dessa revista, é uma revista que trata sobre o fenômeno OVNI, é muito difundida aqui no Brasil, eu não vou falar o nome também por questão de merchandising, mas tem uma revista séria, que sempre coloca atualidades com quanto à ufologia aqui no nosso país. Então, os extraterrestres, eu não vejo eles como maus, porque o nosso DNA é extraterrestre. Nós somos produto de extraterrestres. Mas isso é mais que evidente. Então, eles estão preocupados, como vocês sabem, que vocês acessam a internet, têm livros e vocês fazem pesquisas e tal. Eles estão preocupados com o que o ser humano, nós, podemos fazer com o nosso planeta, e isso pode interferir no sistema solar. Esse governo interno do mundo, falamos da última vez, e isso é real que eu estou falando, não se trata de viagem nem extrapolação, que o general Showa, que era professor de mecânica racional da academia, da Escola Superior de Guerra, da Academia de Agulhas Negras, ele teve contato com extraterrestres. E até contato com os Mahatmas. Ele fala do Mahatma Morya, do Mahatma Kutumi, que são os padrinhos, vamos dizer assim, da Sociedade Teosófica. Ele fala que encontrou um irmão dele, um irmão do mestre Kutumi, no livro Mergulho no Hiperespaço, que vocês podem encontrar em sebos. O general Showa tinha as faculdades mentais perfeitamente em ordem. O porquê que isso não é divulgado? Ora, isso está divulgado. A NASA, por exemplo, ela embaralha uma série de informações propositalmente, principalmente fotos de UFOs, dos astronautas que estão nos Space Shuttles, né, nos ônibus espaciais, na própria Lua,
de propósito, para o indivíduo que é sério, fazer a pesquisa e encontrar. Está havendo um desacobertamento, vamos dizer assim, lento, para não, vamos dizer assim, como é que eu poderia colocar? Para não desestruturar, uma redundância, as estruturas dos sistemas sociais, e principalmente das religiões. Me desculpe, a religião católica parte na frente. Ela parte na frente porque ela já começa a acenar lentamente a existência, a possibilidade de existência de seres extraterrestres. Mas é um problema em função dos dogmas da igreja e das outras religiões. Então, se esses seres existem, eles existem, e eles estão aí, fazem parte desse governo interno do mundo. Não sei se eu respondi. Respondeu, Ricardo. Com certeza. Agora sim, eu quero abordar uma questão de espiritualidade desses seres. Eu sei que você tem pesquisas, você é atuante numa linha paranormal. Você já teve contatos, você teve vivências que você pode passar para a gente? Experiências com seres extraterrestres? Eu tive. Em 1975, eu comecei a me interessar pelo, entre aspas, esoterismo. Eu falo outro hoje, entre aspas, que eu dou um formato diferente, o termo esotérico. Eu falo transpessoal. A psicologia transpessoal foi muito desenvolvida pelo Abraham Maslow, no caso. Em 1973, eu comecei a me interessar por esses assuntos. Na verdade, eu sou grato ao Erich von Däniken. Em 1971, quando eu li o livro Eram os Deuses Astronautas, eu achei que a resposta estava ali, que foi o lançamento em língua portuguesa, era muito novo, uma criança na época, né? Eu acho que sou até hoje, graças a Deus. Não é? E aí eu tive a minha crise de materialismo, eu fiquei um indivíduo cético, até que eu topei com um livro do Nietzsche. Isso quando eu era criança. E Deus não está morto. Perdão, Deus está morto. Isso me tocou muito, algo arquetípico até. E através dessa afirmação do Nietzsche, que me ajudou a eu recuperar o meu sagrado, ao eu encontrar o meu sagrado, eu parti em busca do que você falou, afirmou agora, de uma literatura esotérica, que até então eu imaginava que fosse mera ilusão ou ficção da minha parte. Em 1975, eu fiquei muito... Isso eu nunca falei. Eu fiquei muito... É bom que vai para a minha história de vida, sabe? Claro. Não estou mais preocupado com mais nada. Então, eu acho que é importante que nós deixemos algum legado, alguma coisa nessa vida. Com certeza. Né? Dependendo e respeitando a crença de cada um e respeitando, obviamente, todos o que as pessoas pensam. Liberdade de expressão. Em 1975, eu tive uma inspiração que me veio na mente, as Pleiades. As Pleiades sempre me inspiraram muito. E depois, na medida que eu fui avançando na literatura esotérica, eu percebi a presença, o quanto a presença das Pleiades faziam parte da minha vida. Então eu penso que, eu tenho certeza absoluta, eu não penso, eu falo que nem o Jung, né? Eu sei, não é eu creio, eu sei que todo esse trabalho meu, tanto na esfera transpessoal como nos estudos na Sociedade Teosófica, foi dirigida, foi inspirada por esses seres. Eu tive contato, sim, eu tive contato particularmente em 1988, que foi uma experiência muito importante para mim, contato com seres que eles eram luzes, né? Eles se manifestavam de forma luminosa, porque esses seres, como eles estão em outras dimensões da consciência, eles podem ter um trabalho muito grande no que tange a montar, vamos dizer assim, criar, vamos dizer assim, um corpo físico. Teosoficamente, nós falamos que nós temos um corpo mental, um corpo astral, um corpo etérico, bioenergético e um corpo físico. Para eles, para alguns desses seres, fica mais fácil eles se manifestarem na forma de luzes. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que esses seres superiores são de alta voltagem, ou seja, por indução, eles podem estimular toda uma condição positiva que nós temos, também uma condição atávica, potencialmente desafiadora, que é o que ocorre quando o indivíduo entra para o caminho do desenvolvimento transpessoal. O que é distribuído
isso vocês que estão me ouvindo, por favor, vocês não precisam acreditar, em 7 vidas vem uma vida. Sim, eu tive experiência e, enfim, é isso. Depoimento super importante, né? Com certeza, de uma personalidade experiência. como Ricardo Maffia. Olha, nós temos 5 minutos, eu tenho uma pergunta que não quero calar. Isso é importante que ele possa esclarecer. As pessoas veem hoje em dia, inclusive na internet é divulgado, Illuminatis como algo negativo, reptilianos como algo negativo. Eu quero saber o seu ponto de vista, Ricardo. Olha, é a mesma coisa que o Clube Bilderberg. O pessoal fala contra as empresas, aquelas super empresas, e eu acho que em vez de falar, a pessoa tem que também se tornar um empresário. O empresário entrar naquele círculo e mudar a concepção empresarial dessa parte econômica que rege a economia do mundo. Em vez de destruir, porque você vai destruir empresas, um monte de empregados, fica muito mais fácil você se infiltrar, vamos dizer assim, no bom sentido, e mudar a cultura organizacional desses grupos econômicos. Os Illuminatis, eles foram, vamos dizer assim, salvos pela maçonaria, porque a igreja, a Inquisição, estava matando todo mundo. E eles eram a favor da liberdade de expressão. Os Illuminatis não são ruins. Os reptilianos não são ruins. A maçonaria não é ruim. Ninguém faz culto ao diabo, ninguém faz culto ao demônio, ninguém põe o Baphomet, principalmente da Ordem do Templo, que também entrou na maçonaria. A maçonaria abraçou a Ordem do Templo, a Ordem de Malta, e enfim, aquele Baphomet, aquela figura meio bode, meio ser humano, aquela coisa toda, é simbólico. O ser humano ele pode muito bem ascensionar, ou seja, subir, ou seja, naquela figura do Baphomet, vocês olham que o bode está com a mão direita para cima e tem o sol, com uma palavra alquímica, solve. A mão esquerda para baixo, apontando para a lua, coagula. E 2 chifres de luz e um pentagrama na testa. Em outras palavras, tudo aquilo é simbolismo. A grande questão é que o ser humano tem a necessidade de antropomorfizar. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco as pessoas estão orando apenas para símbolos. Aquilo é símbolo. A maçonaria respeita o grande arquiteto do universo, o Uno. Então, os Illuminatis, eles estão dentro da maçonaria, sim, né? Bem como os reptilianos, que são seres que não têm, como nessa conspiração que se fala na internet, que são seres ruins, são seres evoluídos. É que, veja bem, para a pessoa não desperta, os despertos fazem. Os não despertos repetem. Isso mesmo. Schopenhauer afirmava que quando uma verdade é lançada uma vez, ela é violentamente atacada, ela é violentamente repudiada e depois de um tempo ela era aceita de forma incontestável. Então, meia resposta, porque já vai entrar os nossos comerciais e retomamos. Infelizmente, mas a gente volta já já com o Ricardo Maffia aqui. Não dá tempo dele falar os contatos dele Ele para as pode falar os pessoas contatos, pesquisarem rapidinho. sobre ele? Os contatos. Quais contatos? Facebook. Facebook. Se vocês quiserem solicitar a adesão no Facebook, é ricardo.mafia com 2 Fs, não tem acento, não tem nada. MAFFIA. Ricardo.mafia, porque tem 3 perfis, Ricardo Maffia ou Ricardo Máfia, porque tem uma descendência de calabrês aí, né? Mas sem acento. Mas o perfil correto é ricardo.mafia. Eu estou com uma camiseta polo azul e com o microfone na mão, com o maior prazer eu os receberei. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com esse papo interessantíssimo aqui. Alô, galera do bem?
Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, eu sou Fernando Adas, estou aqui na TV Geração Z no programa Marketing do Ideal ao Real. Uma oportunidade semanal para discutir questões ligadas ao mercado, ao consumidor, enfim. Vem com a gente, você vai gostar muito. Volta ao programa Enigmas e com esse assunto interessantíssimo, governo oculto, ETs, eles estão aqui, eles estão chegando. Kátia Gaia, você tem tantas perguntas a tiracolo como eu. Comece Verdade. você, então. Bem, eu achei que eu ia começar o bloco, mas enfim, agora eu voltei. Vamos lá. Você quer participar do nosso programa? Você pode entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381 e será um prazer recebê-lo no nosso programa. Você, um entrevistado, você com o seu produto, enfim, conte conosco. Eu só vou deixar também o nosso site, que é o www.programenigmas.com.br e através do nosso site você tem acesso ao nosso canal no YouTube, Cron TV, e lá você também tem todo o nosso acervo de vídeos dos programas anteriores, que vale muito a pena você fazer a sua pesquisa pessoal. Cris, eu 2 tenho... milhões de acessos, né, Kátia? Só 2 milhões de Só acessos. 2 milhões de acessos. A gente agradece ao internauta que nos acompanha pela seriedade do trabalho Enigmas, que vai para 5 anos, né, Kátia Gaia? Exatamente. 5 anos no ar, sem furar uma semana, né? E estamos muito felizes porque dezembro é um mês de reconciliação, de reflexão. Então já fica nossos votos de boas festas a todos vocês que nos acompanharam pelo ano inteiro. É verdade. Mas, Kátia Gaia... Vou fazer a pergunta, Cris. Faça a pergunta, que eu estou ansiosa. Bem, todos sabem o quanto eu gosto de falar sobre maçonaria, né? Eu digo que na próxima eu quero vir homem só para poder entrar. Porque eu quero muito saber o que vocês abordam sobre ufologia dentro da maçonaria. Abordam? A maçonaria, ela estimula o livre pensar, o livre buscar. Sim. Quando você entra na maçonaria, quando você ingressa na maçonaria, eu não faço distinção entre homem e mulher. Embora a ordem que eu participo, ela é masculina, ela tem as atividades colaterais que nós falamos, Estrelas do Oriente, Meninas do Arco-Íris, mas eu noto que a mulher, ela tem direito tanto à iniciação como o homem. E hoje eu acho que tem muitas mulheres que estão verdadeiramente deixando os homens na rabeira. Opa! Então, isso é importante que se diga, senão a gente cai numa linha de hipocrisia. É verdade, né? Ricardo. Nós já recebemos, inclusive, um membro feminino da maçonaria em nosso programa. Maçonaria de adoção, que a maçonaria Isso tem a mista, mesmo. tem a de adoção, enfim. Então, o maçom, ele recebe as instruções a cada grau. E em cima daquelas instruções, ele é livre para buscar. Então, por exemplo, você toca num determinado grau, grau 18, com oração ao Cristo. No grau 33, você retoma a questão do Cristo. Nos outros graus, você pega, você que está me ouvindo aí, ou os maçons, enfim, pegam todos os patriarcas bíblicos e tal. Mas
ao maçom lhe é dado o direito, dever, antes de mais nada, que ele tem que se tornar um construtor social. Isso é problema dele. A ordem é algo extraordinário. Se há maçons que desonram a ordem, o problema é do maçom. A ordem vive por si mesma, ela é viva, ela é uma ideia. O maçom que tem que se aperfeiçoar. Aliás, eu acho e penso, como na maçonaria americana, que a maçonaria brasileira devia estar muito mais presente nos desafios do nosso país, que está passando por situações importantes de crescimento, um parto não sem dor. Então, portanto, nós somos livres pesquisadores e pensadores. Qual a conclusão que eu chego? Se vocês forem ler o livro do Robert Temple, Mistério de Sírios, que foi editado na década de 80 em espanhol e agora foi reeditado há um tempo atrás em português, ele teve até problema com algumas agências norte-americanas, porque ele falou demais no momento errado. Ele tocou num assunto muito importante. Na maçonaria nós temos a escada de Jacó, que no altar dos juramentos, quando se abre o livro da lei, que é um livro sagrado, geralmente a Bíblia, quando se abre os trabalhos de loja, se faz o que nós falamos a escada de Jacó. E se estabelece a conexão entre aquele templo maçônico com os planos superiores. Isso vai da crença de cada um. Da mesma forma que nós temos a nossa própria escada de Jacó interna, que é a nossa conexão com a nossa consciência, no caso, superior. Porém, mas não é só isso, né? Jacó, nós podemos alegorizar. Ele estava em fuga porque tinha aprontado. Parece que todos os heróis bíblicos aprontaram. Então você, que está me ouvindo agora, que está com culpa por possíveis erros da vida, todos os heróis bíblicos aprontaram coisas bárbaras. Bárbaras. Né? Então, nós temos muito, sim, você ou qualquer um de nós, que nós somos seres humanos e erramos, mas se comparar o que os heróis bíblicos fizeram, coisa de outro mundo, né? Coisa de louco. Então, eles tiveram lá a sua redenção. E nós podemos ter muito mais redenção pelo nosso trabalho, pela nossa consciência. Então, por exemplo, pegar a escada de Jacó, Jacó que estava em fuga, ele ficou deitado no chão, na hora de dormir, que ele tinha o chão como uma cama, a pedra como um travesseiro, e o céu como um cobertor. Isso é uma figura de linguagem, é algo até metafórico, para ocasionar algo no subconsciente do indivíduo que leria isso para aumentar a sua própria fé, o que representa Jacó. Ele ficou lutando com um anjo a noite inteira. Nós podemos adaptar isso em automotivação, autossuperação. Você luta com seus desafios para você atingir os seus objetivos, coisa que não é fácil. Você tem que estar motivado internamente, independente do seu objetivo de vida, é uma questão interna. Porém, não saindo do tema, a escada de Jacó que ele sonhou, que desciam anjos e subiam anjos, era um UFO em Betel. A estrela, tem uma estrela em toda a loja maçônica que representa uma série de coisas. Nosso eu superior, ou seja, o indivíduo integrado com a sua consciência superior. Mas se nós olharmos, aquela estrela tem uma relação direta com Sírius. Então a maçonaria veio de Sírius, não é desse planeta. Bem como a Cabala. A Cabala já existia antes de Israel existir. Os judeus, os israelenses, os hebreus, abençoados sejam, eles conservaram a tradição. Essa tradição veio dos Atlantes. E dos Atlantes receberam essa tradição de fora. Então, a maçonaria, por mais problemas que ela possa passar, as instituições, que eu digo administrativas, ela não para de crescer, porque existe uma força. Essa força está ligada a uma tradição mágica, que é justamente aí, no caso, a Cabala. Mas é uma tecnologia extraterrestre. Se nós pegarmos, por exemplo, o Timothy Leary, que foi considerado, uma época, o indivíduo mais perigoso do planeta, porque ele lidava com drogas para ter expansão de consciência. Eu quero deixar claro que eu sou completamente contra drogas, porque as drogas, elas podem ocasionar estados alterados de consciência, não expansão de consciência. Então, o indivíduo alcoolizado, o indivíduo que está alcoolizado, ele está com estado alterado de consciência, mas ele não está com expansão da consciência. Verdade. Mas o Timothy Leary e o próprio Aldous Huxley, eles fizeram experiência com o LSD para ter expansão de consciência, que é perigoso. E eles identificaram, no trabalho de Aleister Crowley, que era um personagem muito polêmico,
nos trabalhos de invocação ritualística, o Crowley, que fez parte da Golden Dawn, a Ordem da Aurora Dourada, enfim, o Crowley fez invocações dentro da pirâmide de Quéops, na Câmara do Rei, e entrou em contato com um ser chamado Aivas. Ora, Timothy Leary percebeu isso e outros ao estudar todos os depoimentos do Crowley, o que o Crowley escreveu. Eu não estou fugindo do tema maçonaria porque está tudo vinculado. Na verdade, que se descobriu o quê? Que Aivas, que o Crowley, criptograficamente, entre aspas, chamava de Santo Anjo Guardião, era um Grey. Né? Esse era o mestre do Crowley. Era um Grey, desenho do Aivas, no caso. Então, a maçonaria, ela é uma instituição que tem inspiração extraterrestre, sim. George Washington, com 52 maçons na independência dos Estados Unidos, quando fizeram a independência norte-americana, fizeram no momento exato que viram a astrologia e viram Sirius no horizonte. Então, essa tradição extraterrestre, ela está presente na maçonaria. Mas, como a maçonaria, ela leva o indivíduo livre pensar, ela lida com mitologia, pelo aspecto mítico, místico e histórico. Então, cabe a quem está lá dentro ter a opção de seguir suas próprias convicções, desde que essas convicções se traduzam em algo concreto e bom para a humanidade, para a nossa sociedade. Não é um discurso à toa que eu estou fazendo aqui. Hoje nós vivemos uma era de interdependência, Sim. onde não há fraternidade, onde não há aquilo que se fala de caridade, onde não há consciência interpessoal, não há como crescer. Hoje é grupal. Nós não podemos perder a nossa consciência, mas nós dependemos do outro. Nós dependemos do outro. Então, se tiver maçons, Rosacruzes, não importa se homens ou mulheres, que queiram fazer o bem, buscar o bem para aperfeiçoar o sistema social, esse é o caminho. Assim como os grupos independentes e espiritualistas. A humanidade chegou num ponto que hoje as instituições são importantes, são parâmetros importantes do passado. Mas olha esse programa aqui, por exemplo, vira uma ordem, se vocês notarem. Porque cada semana vem um convidado falando sobre algo importante. É uma diversidade. Esse programa não deixa de ser uma ordem virtual. Olha, que maravilha. Interessante a colocação. Eu adorei, né? Ricardo, gostaria que você respondesse uma pergunta assim, dos nossos internautas, que isso quando souberam que você voltar, e você vai voltar mais vezes, já fica o convite para 2016, que nós queremos você aqui várias vezes para que você responda mesmo e fale tudo que você tem que falar. Porque verdade, eu acho que queremos mesmo. Conhecimento tem que ser dividido para adiantar esse processo consciencial na nossa humanidade. Ricardo, está sendo preparado um contato massivo com os extraterrestres, com a divulgação do Papa, com a divulgação dos próprios governos liberando essas imagens de UFOs? Você acha, no seu ponto de vista, com o seu conhecimento, que está sendo preparado algo para 2020, 2027? Eu penso que é para depois de 2025, nessa fase de 2027, porque, na verdade, é impossível não negar isso daí. Então, os sistemas sociais têm que estar preparados. Tudo que está ocorrendo leva a isso. Então, realmente está sendo preparado um contato. Mas as religiões, o que importa é que o sentido de Deus, um extraterrestre, pode ser até prosaico o que eu vou falar agora, um extraterrestre tem a sua própria concepção de Deus, do Uno. Né? Então, este contato, de fato, está sendo preparado. Porque as evidências hoje são tão grandes, os acobertamentos foram necessários uma época. Porque, infelizmente, me desculpem até, pessoas que têm até alguns problemas, vamos dizer assim, psiquiátricos, num determinado momento, podem pegar essas realidades. Não que quem tem problema psiquiátrico não tenha evolução, não me entendam mal, hein? Por exemplo, as pessoas têm ansiedade, isso faz parte do problema psiquiátrico. Eu sou um indivíduo ansioso, todo mundo é ansioso, principalmente nessa vida do dia a dia. Só que, se isso não for bem colocado para as pessoas, elas pegam como rota de fuga, e isso torna-se um messianismo. Essa questão do messianismo é complicada, e isso que se quer evitar. Agora, também, eu tenho que deixar claro que há segmentos religiosos que não querem perder a sua parcela, o seu filão de dinheiro, e isso dá problema. Então, esse contato está sendo, sim, preparado,
e pelas evidências, pelo que nós estamos vendo hoje em dia, o mundo está se acelerando de tal forma, com quanto a contrastes importantes, significativos, tanto positivos como negativos, que não tem outro jeito. Eu acredito que muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora, mas a volta do Cristo, eu acredito do Cristo como um ser superior, além de estar relacionado com o nosso próprio, falando agora o Ricardo esotérico, nosso próprio Cristo interno, ela é grupal, é uma consciência crística. E uma intervenção superior, uma intervenção de redenção, até seguindo a linha dos arquétipos do herói, da mitologia toda do Joseph Campbell, não deixa de ser uma intervenção crística, porque o Cristo representa o quê? Redenção. Ele veio um avatar que veio para ajudar. Agora, ele deu o exemplo dele. Então, cada vez que nós vemos pessoas erguendo as outras das dificuldades, soerguendo as outras das dificuldades, mesmo que as outras não peçam, elas são pequenos cristos. Então, não saindo do tema, sim, está sendo preparado o que nós falamos, uma agenda de contato. Vem muita transformação a partir de 2025. Aliás, as transformações já estão ocorrendo. 2012 foi um gatilho. Teve gente que se aproveitou, falou que ia acontecer cataclisma, tal. Muita gente ganhou dinheiro em 2012. Enfim, até o lixo é reciclável. Mas foi um gatilho que deu um impulso. Né? Quando chegaram para o Dalai Lama e falaram a América, os Estados Unidos, é um grande supermercado esotérico. Ele falou, mas que bom que seja um grande supermercado esotérico, porque no meio da confusão você pode descobrir coisas muito boas. Então, uma abertura, e toda a abertura que começou em 1985, 87, com a New Age, que trouxe o que tinha dentro das instituições iniciáticas para fora, para o público em geral, essa abertura, atrevo-me a dizer o seguinte, teosoficamente se esperava o Messias. Madame Blavatsky veio e trouxe a mensagem. Quem é o Messias? É o contato, além do Cristo ser, o Bodhisattva que nós falamos, esse Messias, um estado de consciência grupal superior, na verdade, é o contato definitivo com outras civilizações. Isto daí é inevitável. Mas isso não tira o sagrado, não derruba o sagrado, não derruba a religião. Se a pessoa na Igreja Católica for lá na Sagrada Eucaristia, na hora que for tomar a hóstia, se ela pensar que ela está comungando, estou falando da Igreja Católica como exemplo, com o seu Deus interno, o seu eu interno, ela está fazendo o trabalho da Igreja. Certeza. A Igreja Católica, a base dela é egípcia. Sim. É só ver a estrutura da Igreja. Não sei se eu respondi. Com certeza, respondeu. Cris, eu quero, assim, eu vou passar para você, que eu sei que você tem aí umas perguntas, e estão contigo. Então, pode fazer para o Ricardo, porque eu estou degustando aqui. Ricardo, sobre o Museu Britânico que você faz parte, fala um pouco, e também sobre aquele contato daquele nosso militar, né? O Robert, né? O Robert Salas. Isso. Eu tenho um grande amigo nos Estados Unidos, um oficial da Força Aérea Americana, vamos lá pelo Robert Salas. Ele era responsável por vários silos atômicos numa determinada região dos Estados Unidos. Tanto é que ele é bem conhecido por essa experiência que ele passou. Então, ele tinha a responsabilidade de vários silos atômicos. E, de repente, uma série de UFOs começaram a surgir sobre esses silos. Ele estava distante desses silos, no QG dele, e uma série de como é que chama, comandados dele começaram a relatar que o fenômeno estavam surgindo, vários UFOs surgindo sobre esses silos. E literalmente desligando os mísseis. Até que, uma hora onde ele estava, o míssil dele também, o conjunto de mísseis também foi desligado. Então, ele fala que esses UFOs têm a condição de emitir um sinal para desligar sem uma manifestação luminosa. É isso que salva a humanidade. Então, o Robert Salas, inclusive, dá mais um tempinho? Sim, isso tem mais 5 minutos. Importantíssimo. A humanidade, quando nós lemos sobre grande fraternidade universal, grande fraternidade branca, governo interno do mundo, hoje as abduções, principalmente os extraterrestres, estão abduzindo, isso também nas palavras do Robert Salas, oficial da Força Aérea
norte-americana, que, principalmente na China, hoje, e nos países do Oriente, muitas crianças estão sendo abduzidas e vindo com telecineses, com uma série de propriedades paranormais. Isso é para dar um empurrão evolutivo no ser humano. Para um empurrão evolutivo no ser humano. Porque vai mudar o contexto do sistema. Né? Precisa, é necessário. Precisa. Com relação ao Museu Britânico, eu sou membro do Museu Britânico, eu tive acesso às cartas dos Mahatmas, os escritos que eles enviaram para Madame Blavatsky, e também a do John Dee. O John Dee foi o astrólogo real da Rainha Elizabeth. Ele que desenvolveu a linguagem enoquiana. Não é o enoquiano que nós ouvimos falar sobre Enoque, da Bíblia. Não, enoquiano é um termo, porque Enoque foi o primeiro iniciado da humanidade. Não é sobre os livros a chave de Enoque, sobre o Hurtak, nada disso. O John Dee fez uma série de invocações e teve contato com um arcanjo em Glastonbury. Glastonbury é uma região que fica a 2 horas de Londres, onde a saga do Santo Graal tomou força. E aí ele recebeu a linguagem enoquiana. E ele tem um espelho, ele criou um espelho negro, mármore negro, vamos dizer assim, que está no Museu Britânico, não está aberto ao público, da mesma forma as cartas dos Mahatmas ou as cartas dos mestres, não está aberto ao público, está na sala dos manuscritos, enfim. Essa linguagem enoquiana é extremamente perigosa. E foi graças a essa linguagem enoquiana que o John Dee ajudou a Inglaterra a vencer a esquadra espanhola, porque a esquadra espanhola era extremamente fortalecida. E a esquadra inglesa, na época da Rainha Elizabeth I, eram canoas. Por quê? Se os espanhóis, com devido respeito os espanhóis atuais, enfim, né, mas daquela época, vencesse a batalha contra a Inglaterra, ia haver um desequilíbrio muito grande. Então, o John Dee cooperou, tem um vendaval enorme, criou um vendaval, uma série de problemas que nós falamos, que ele mexeu com forças elementais, que eu falo que são forças subatômicas que atuam em outras dimensões da natureza do ser humano, mas foi uma tecnologia, sem dúvida alguma, extraterrestre. Muito bom. Muito interessante, né? Bem, Ricardo, nós estamos nos momentos finais, mas antes disso eu sei que você tem um convite para o nosso internauta, né, de um evento. Então eu gostaria que você fizesse o convite e passasse seus contatos. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Cris. E fica o convite para o retorno. Eu retornarei. Em 2016, né? Agora que estamos adentrando. Olha, esse programa para mim está sendo uma espécie de biografia que estou passando na minha vida para as pessoas, se eu for desta para melhor qualquer dia desses. Felizes. É verdade. Está deixando um legado, né? Eu queria deixar um legado e com o devido respeito a tudo que as pessoas pensam. Mas antes do convite, só queria falar sobre a energia de Kundalini que eu deixei no último programa. Kundalini tem a ver com o desenvolvimento progressivo do ser humano. Ela é biológica. Se o cérebro não acompanhar o desenvolvimento de Kundalini, o indivíduo tem problemas. Os contactados abduzidos, eles têm problemas porque eles desenvolvem a síndrome físico-Kundalini, porque mexe com toda a estrutura psicofísica do ser humano. Isso é importante que se coloque. Gopi Krishna foi um indivíduo que sofreu muito, um escritor indiano que é um gênio, que despertou prematuramente Kundalini, até ele ajustar. Então isso faz parte dos processos de expansão da consciência. Quanto ao meu convite, eu gostaria de convidar a todos, vocês que estão me ouvindo, dia 19 eu vou fazer um workshop com mentalização, das 15 às 18 horas. A entrada é franca. Dia 19 agora de dezembro, é um sábado, das 15 às 18. O tema é a expansão de consciência e as crises do despertar espiritual, para nós lidarmos não só com esses transtornos de ansiedade que estão assolando a humanidade, mas em função de um impulso do governo interno do mundo, que a Cris falou e a Kátia também, o impulso de despertar coletivo da consciência planetária, o que acaba ocorrendo, surgindo crises como depressão, transtornos de pânico, enfim, mas não vou ficar só nisso. Mais informações, a entrada é franca, acesse, eu convido você, acesse o meu Facebook para dar o local, tudo. É ricardo.mafia, com 2 Fs, no meu Facebook. A foto eu estou com uma camisa polo azul e com o microfone. ricardo.mafia. No dia 19 de dezembro, um sábado, entre no meu Face para obter mais informações. Agradeço você que me ouviu, agradeço as críticas, todas as críticas são bem-vindas.
o que vocês colocaram para mim da última vez que eu estive aqui. Eu agradeço mesmo, que é muito importante, particularmente as pessoas que hoje em dia estão passando por circunstâncias difíceis, e nós temos que levar não só uma mensagem da boca para fora, mas também com ações importantes para aliviar, e na medida que aliviamos nós nos sentimos melhor, porque percebemos que temos um propósito de vida, propósito esse que faz parte desse programa da Cátia e da Cris. Muito obrigado a você, muito obrigado a você. Gratidão, Ricardo. Imensa. E contamos com você em 2016 para novas revelações e para deixar o seu legado para a humanidade. Com certeza, Vale eu muito agradeço, a pena. gratidão, porque eu quero deixar esse legado mesmo. Muito Gratidão. obrigado. E nós agradecemos a sua presença sempre. Gratidão, amigo. Muito obrigado. Bom, pessoal, você gostou aí, né? Pois é. Semana que vem tem mais, pessoal. Até o próximo Enigmas.